A palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre a história de Ruth. Alguém aqui já escutou a história de Ruth alguma vez? Levanta a mão, por favor, para eu saber. A história de Ruth. Poucas pessoas, mais ou menos, acho que está meio a meio. Mas a história de Ruth é linda e hoje a gente vai descobrir qual que é a história dela, certo? Mas a história de Ruth não começa em Ruth. E se não começa em Ruth, começa nos pais dela. Não, a história de Ruth não começa nem nela, nem nos pais dela, começa no sogro e na sogra. Só que eles ainda não são sogros da Ruth. Então, a gente vai lá para o primeiro capítulo. A palavra de hoje, a gente vai ler todo o livro de Ruth. Não ler, né? Mas a gente vai falar sobre todo o livro, é bem pequenininho, só tem 4 capítulos. E vamos começar por Ruth, capítulo 1. A epígrafe do capítulo diz o seguinte: a família de Elimeleque em Moabe. Verso 1. Na época dos juízes, houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Vamos pausar aqui para contextualizar o que estava acontecendo ali naquela época. Belém, para quem não sabe, significa terra do pão, certo? Não Belém do Pará, mas outro Belém, Belém da Judéia. Então, Belém da Judéia significava a terra do pão. E nessa época, acabou o pão lá em Belém. Então, Elimeleque ficou preocupado com o sustento da família dele. Então, ele pensou, vou sair daqui, vou para outra terra, uma terra que tenha pão, alguma coisa para a gente comer. Mas Elimeleque não consultou o Senhor. Ele não fez isso porque Deus mandou ele fazer. Ele simplesmente ficou muito preocupado com o sustento da família dele e foram para a cidade de Moabe. Certo? Só que o que aconteceu? Vamos continuar no versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Então, para quem não sabe, Moabe era uma cidade, um país, uma terra que era muito complicada. Inclusive, em outra parte do Velho Testamento, falam que as mulheres moabitas, elas usavam os povo de Deus, os homens do povo de Deus, para enganá-los e tudo mais. Então, eles estavam numa terra perigosa. E aí que o marido de Noemi morreu. Então, ela ficou sozinha com seus filhos. E como eles estavam lá na terra de Moabe, os seus 2 filhos acabaram se casando com mulheres moabitas. No versículo 4. Uma se chamava Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então, imagina, vamos nos colocar no lugar de Noemi nesse momento, né? Noemi está sem o seu marido, muito longe da sua terra, e agora sem os seus 2 filhos e com 2 mulheres moabitas, que nem serviam o mesmo Deus que ela. Então, ela estava um tanto perdida. E Noemi, o nome dela significa uma mulher agradável, uma mulher boa. O nome Noemi tem esse significado. E vamos continuar no versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera, em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com suas 2 noras partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse a elas: vão, retornem para suas casas de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais
aos meus falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então lhes deu um beijo de despedida, mas elas começaram a chorar e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vieram comigo. Poderia eu ainda ter filhos? E se viessem a ser seus maridos? Voltem, minha filha, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse ainda que há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então, nesse momento, Noemi percebe que o que o esposo dela e ela fizeram no passado não estava no centro da vontade de Deus. Porque, de repente, eles estavam lá em Belém, estava tudo bem, mas aconteceu essa situação de não ter pão na casa do pão, e eles tomaram essa decisão de ir para essa cidade. E agora, parece que a vida de Noemi está totalmente fora do eixo. E muitas das vezes isso acontece também na nossa vida. Então, Noemi perdeu seus filhos, perdeu seu esposo, ela estava sozinha, desamparada, e agora ela tinha 2 noras para cuidar. Mas, entenda que elas não estão nos dias de hoje. Porque hoje 3 mulheres podem muito bem trabalhar, dar um jeito, né? Se virar. Aluga uma casa, faz um serviço ali, faz uma coisa aqui, para conseguir um dinheiro. Mas naquela época as mulheres não podiam fazer isso. Elas dependiam totalmente dos seus maridos, de um homem, de um homem que representasse sua família. Então, a Noemi tem a brilhante ideia de voltar para a terra dela, porque ela descobriu que Deus abençoou a terra e estava dando pão novamente. Só que ela disse para as noras dela não irem com ela, porque elas iam chegar numa nova terra, elas iam ter que servir a um outro Deus, né? O Deus verdadeiro, nesse caso, lá em Belém. Mas ia ser muito difícil, porque o que elas tinham vivido no passado era completamente diferente do que eles viviam lá em Belém. Então, Noemi diz: minhas filhas, não fiquem aqui. Quer dizer, não vão comigo, fiquem aqui. Ou voltem para as suas terras, voltem para a casa dos seus pais, para que vocês possam ter a oportunidade de casar de novo e ter um homem que defenda vocês. Então, eram 2. Era Orfa e Ruth. Orfa resolveu voltar para a casa dos seus pais. Mas Ruth, ela fala algo que comove o nosso coração. No versículo 14, elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja a sua concunhada, que está voltando para o seu povo, e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, olha só que declaração linda que Ruth faz para Noemi. Normalmente, os relacionamentos entre sogra e nora não são muito legais, né? Tipo assim, generalizando, tá? Normalmente não se tem um bom relacionamento. Claro que as pessoas tentam, né? Mas é muito lindo o que Ruth faz aqui com a sogra dela, que nem era mais sogra, né? Porque não tinha mais marido. Mas ela diz: aonde tu fores, eu irei, né? O teu Deus será o meu Deus. Então, Ruth, ela toma uma posição. E ali, juntas, elas voltam para a terra de Noemi.
No versículo 22 diz: foi assim que Noemi voltou para as terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. No capítulo 2, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque e se chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi disse: vai, minha filha. Então ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Então, olha o exemplo, que exemplo de mulher. Ruth, ela é extremamente admirável. Ela não só adotou a sogra dela como parte da vida dela, como também ela era uma mulher muito esforçada. Ela chegou lá, ela não ficou esperando, tá, e aí, cadê as tuas terras? Eu quero comer o mesmo que vocês comiam antigamente. Não, ela foi atrás. Então, ela começou a trabalhar. E, sem querer, ela começou a trabalhar na terra do parente do marido do sogro dela, do falecido sogro dela. E aí que ela começou a recolher tudo aquilo que caía. Então, os homens estavam colhendo cevada, então tudo que ia estragando, ela ia pegando, ia juntando. E Boaz olhou para ela. No versículo 4 do capítulo 2. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher em nenhuma outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas e preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças para colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que o rapaz lhe encheram. Então, aqui começa a pousar a bondade de Deus sobre a vida de Ruth e, consequentemente, de Noemi. Porque uma pessoa que ela jamais esperava observou ela e começou a ajudá-la. E lá no capítulo 3, diz o seguinte: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é o nosso parente mais próximo. Essa noite, ele estará se limpando da seiva da eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá e descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Então, Noemi estava preocupada com a situação de Ruth. Ela queria dar um novo lar para Ruth. Ruth também precisava viver momentos de alegria, porque até então era só momentos de dificuldade. Então, eu acredito que Deus tenha dado essa ideia para Noemi poder passar para Ruth, dar essa dica para Ruth. E vocês observaram lá na leitura anterior que Ruth, ela era bem vista pelas pessoas, pelo que ela fez. Então, a partir disso,
as pessoas começam a tratar Ruth com mais cuidado, com mais zelo. Então, ela fez isso que Noemi pediu para ela fazer, pois Boaz era o parente mais próximo. Então, tecnicamente, ela poderia se casar com Boaz. Só que eles descobriram que tinha um outro parente mais próximo. Então, se tinha um outro parente mais próximo, Boaz tinha que pedir a permissão dele para ele poder se juntar a Ruth. Então, ele vai lá e conversa com esse outro parente mais próximo e eles começam a resolver essa situação. Então, Noemi e Ruth, elas foram resgatadas por Boaz. Boaz, na Bíblia, ele é visto como um resgatador. Então, vamos para o capítulo 4. Que diz o seguinte, no versículo 5, não, no versículo 4. Pensei que deveria apresentar-lhes o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhes que adquiram o terreno, se quiser resgatar a propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. E eu resgatarei. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador, que era o outro parente mais próximo, respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate você mesmo, e não poderei fazê-lo. No versículo 8. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira-a você mesmo, tirou as sandálias, então Boaz anunciou aos líderes de todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, a viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Então, que coisa mais linda. A vida de Ruth mudou, deu um 360, assim, total. Mudou. Um dia ela estava desamparada, longe da sua família, sem marido, sem ninguém. E, de repente, aparece uma pessoa enviada por Deus para resgatar não só ela, mas a sua sogra também. Então, Boaz, ele faz isso e depois eles se casam. Então, a história de Ruth é completa, pois Deus honra ela de uma forma incrível no final do capítulo. O nome do filho de Ruth, que ela teve com Boaz, aparece na genealogia de Cristo, que está lá no versículo 18 do capítulo 4. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. Perez gerou Erzom, Erzom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então, Deus honra a vida de Noemi e de Ruth nesse momento, mostrando para todo aquele povo, né, que Deus, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de amor e ele é um Deus de justiça. Então, o que eu quero falar com toda essa palavra? Que Noemi, ela pede em um momento para ser chamada de Mara, e Mara significa amarga. Noemi, ela estava se sentindo amarga diante de toda aquela situação. E quantas vezes a gente acha a nossa vida amarga, não é mesmo?
Parece assim que tudo vai despencar, que tudo vai desabar. De repente uma pandemia, de repente uma falta de emprego, de repente um ente querido parte, ou então a gente perde alguém próximo da nossa família, um relacionamento acaba, enfim, muitas coisas amargas podem acontecer no decorrer da nossa vida. Mas que a gente nunca venha fazer como Noemi fez. Noemi ficou completamente desacreditada, porque ela esqueceu o Deus que ela servia. Os anos que ela morou ali em Moabe, numa terra que não era para eles estarem, fez com que ela mudasse a percepção dela sobre o Deus verdadeiro. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente vem à igreja, a gente está no lugar certo, a gente está buscando a Deus, mas por causa de um descuido, a gente deixa tudo a perder. Então, que a gente possa entender o significado do nosso nome. É claro que é uma comparação aqui, mas o nosso nome, nós somos filhos de Deus. A gente carrega no nosso coração a identidade de um filho. Nós temos o sangue do Senhor correndo sobre as nossas veias. Deus, Ele nos diz diariamente que nós somos filhos amados. Mas isso não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas, né? A gente vai passar por tribulações, por aflições. E às vezes a gente precisa entender que se a gente está no lugar onde Deus nos colocou, é porque é nesse lugar que Ele vai fazer a gente prosperar, né? Às vezes a bênção, ela está do nosso lado. Eu tenho aprendido muito isso ultimamente, que às vezes a bênção está do nosso lado. A gente quer sair, a gente quer fazer coisas diferentes, a gente quer se aventurar, mas às vezes ela está ali. Então que a gente possa aprender com a história de Noemi, que não precisa a gente se mudar para uma terra estrangeira, que não precisa a gente fazer coisas assim mirabolantes para entender quem é o nosso Deus. E se por acaso isso acontecer com a gente, que a gente nunca perca a esperança. E a importância da gente ter pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Às vezes, eu acredito, né, nessa história de Noemi. Ela evangelizou Ruth, e Ruth acabou evangelizando ela de novo, né? Mais ou menos isso. Porque Ruth pegou a fé de Noemi. A fé que nem mesmo Noemi sabia que ela tinha, talvez. Então, Ruth, ela foi uma mulher exemplar nesse sentido. E Deus honrou a vida de Ruth, sim, com um bom esposo, com boas terras. Mas eu acredito que o nome do filho dela aparecer na genealogia de Cristo deve ter sido assim, algo fenomenal. Talvez ela nem soube, né, que apareceu, mas que do fruto dela gerou o Messias. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, que vocês possam ficar com essa palavra, com essa história de Ruth, que é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia, todas são. E que a gente possa aprender, que o nosso Deus, Ele é o nosso resgatador. Que em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nós temos um Deus todo-poderoso que está ali disposto a nos servir. E Ele não vai nos servir com o resto, com coisas poucas. Ele vai nos servir com coisas incríveis. Talvez não fisicamente, não coisas visíveis, mas coisas que vão muito além do que a gente possa imaginar. Então, vamos ficar em pé nesse momento. Vamos louvar ao Senhor e render graças a esse Deus que é todo-poderoso, que é vivo. Amém.